Bom dia, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe a cada um de vocês poderosamente em mais este dia que se inicia. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos que falam a respeito dos impedimentos, dos obstáculos à nossa fé. Gente, a fé é algo realmente poderoso. A fé, quando não há impedimento, quando não há obstáculo, ela pode capacitar a gente a fazer o impossível. A fé permite que o impossível aconteça. Curas milagrosas acontecem por meio da fé, livramentos, provisão material, provisão espiritual, não é? Coisas maravilhosas acontecem por meio do poder da fé. Mas a fé precisa estar desbloqueada, desimpedida. Muitos crentes não conseguem ver Deus operar em suas vidas porque a fé que eles têm está impedida, está bloqueada. Então nós falaremos sobre isso nesses próximos vídeos. A cada vídeo nós vamos estudar na Bíblia um impedimento à nossa fé. Realmente, vou repetir, a fé é algo muito poderoso. Então, se você tiver a sua fé desbloqueada, desimpedida, coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Antes da gente prosseguir, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você receber o aviso do YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários, coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Está bem? Muito bem, olha só, iniciando então esta série de vídeos a respeito dos impedimentos à fé, vamos falar sobre o primeiro impedimento à fé, que é o fracasso em permanecer em Cristo. Vamos falar sobre isso. Você pode perguntar, pastor, o que significa isso? O fracasso ou o não permanecer em Cristo. Vamos falar já já. Antes, porém, eu vou ler para você aqui na carta aos Hebreus algo que é dito a respeito da fé. E as referências bíblicas vão aparecer no cantinho do seu vídeo. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro passo é: sem fé é impossível você receber algo do Senhor, tá bom? Segunda coisa que a Bíblia diz a respeito da fé, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ouça bem. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Então, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz, olha, se você precisa de alguma coisa, ali ele fala de sabedoria, mas pelo contexto, né? Quando ele fala, não receberá do Senhor alguma coisa, então nós vemos que é qualquer coisa que você necessitar. Peça, mas peça com fé, em nada duvidando, porque se você duvidar, você não vai receber. E depois, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, onde Pedro fala a respeito do comportamento que deve haver no relacionamento conjugal entre marido e mulher, no final ele fala assim, ó, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, a oração pode ser impedida, a oração da fé pode ser impedida. Então nós vamos ver aí esses impedimentos. Como eu disse antes, o primeiro impedimento que há é o fracasso em permanecer em Cristo ou o não permanecer em Cristo. Então vou ler para você o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. O Senhor Jesus disse assim, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gente, isso aqui é uma promessa tremenda, né? Tudo o que nós precisamos, nós podemos pedir que vai ser feito para a gente. Mas a condição, temos que
permanecer nele, em Cristo, e as palavras de Cristo permanecerem em nós. Então, você pode perguntar, o que é permanecer em Cristo? É você permanecer na vontade dele, no desejo dele, nos pensamentos dele. É viver para ele, para os desejos dele e não para os seus próprios desejos, tá bom? Muitos crentes pensam primeiro nos seus problemas, pensam primeiro na sua vontade, para depois, se sobrar tempo, pensarem um pouquinho na vontade do Senhor. Muitos crentes se preocupam só com as suas coisas e não se preocupam com as coisas do Senhor. Muitos crentes só pensam no seu próprio conforto, na casa que querem ter, no carro que querem ter, nas contas pagas, na despensa cheia, no trabalho que necessitam, no emprego que necessitam, e isso é bíblico, viu, gente? Em nenhum lugar da Bíblia Deus proíbe ter essas coisas, não tem problema. Só que o crente, muitas vezes, ele pensa só nisso e isso em primeiro lugar. Primeiro eu tenho que ficar bem, né? E aí a pessoa, então, ela se esquece daquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O que diz ali mesmo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Em primeiro lugar, tem que buscar a Deus e a justiça do reino de Deus. Então, buscar a Deus e o reino de Deus e a justiça do reino de Deus em primeiro lugar é você colocar em primeiro lugar o que o Senhor quer. Qual é a vontade dele? Se você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, aí então você já começa a desimpedir a tua fé. Você começa a desimpedir, desbloquear a tua fé. Aí ela vai começar a funcionar, tá entendendo? Então, meu amigo e amiga, há algum bloqueio na sua fé? Por exemplo, um exemplo só, né? Deus na Bíblia manda orar pelos inimigos. Você só xinga teus inimigos. Deus manda você fazer o bem a quem te odeia. Você tem desejo de vingança por quem te odeia. Deus manda abençoar aqueles que nos amaldiçoam e você só fica amaldiçoando as pessoas que não gostam de você. O nosso Deus diz pra gente orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Você não ora por eles, você só fala mal deles. Então, você pode achar que você tem direito a fazer isso. Não, porque me ofenderam, eu estou muito magoado, porque não é justo o que fizeram comigo, também eu quero que eles se danem, que se lasquem, não desejo mal, mas também não vou orar por eles. Quer dizer, você deseja o mal, sim. Coração perverso. Você está pensando só no que você quer, ao passo que Deus fala o contrário. Você precisa fazer o que Ele mandou. Eu sei que no início a carne da gente não quer fazer, não quer orar, não quer interceder, não quer perdoar e às vezes a vontade da carne é até vingança. Mas Deus proíbe isso. Quando Jesus fala, se alguém te fere na face direita, oferece à esquerda, não é para você ser capacho de ninguém e nem trouxa de ninguém, mas é no sentido de que você não deve se vingar, não deseje o mesmo mal para a pessoa, não faça isso, porque Deus ama aquela pessoa que fez mal para você e quer transformar a vida dela. Mas Ele precisa que você ore por aquela pessoa porque é isso que Ele mandou. Agora você não quer? Você não quer orar, não quer obedecer ao Senhor? O Senhor manda dizimar, devolver a 10ª parte do teu rendimento. Aí, em vez de você ficar na Bíblia, não. O crente muitas vezes começa a procurar outros crentes que não acreditam no dízimo, que falam mal do dízimo, né? Para ver a desculpa que eles têm para pensar igual a eles, né? O reino de Deus tem uma lei do dízimo. Antes de Moisés, já na época de Abraão, durante a época de Moisés e depois, na época do apóstolo Paulo, que ele usa o exemplo do dízimo na sua primeira carta aos Coríntios para falar do sustento ministerial. E aí, você não quer dizimar. Você inventa 1001 desculpas, né? E aí, de repente, você não entende que isso é lei do reino de Deus. Mas você não quer fazer. Ah, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu tenho conta para pagar, porque eu acho que não é bem assim. Então, tá entendendo? Você não está permanecendo em Cristo. Você precisa permanecer em Cristo, é permanecer na vontade dEle, no desejo dEle. O desejo de Deus está acima do teu desejo, da tua vontade. É isso que você tem que entender, não é? Muitas pessoas, por exemplo, olha só como a coisa é estranha, né, para muita gente. Por isso que a gente vê que as pessoas não recebem as bênçãos porque a fé fica bloqueada.
Muitas pessoas não entendem que Deus quer o teu corpo curado. Para quê? Para você ser um instrumento dele aqui na terra. Gente, uma pessoa doente não consegue evangelizar direito, uma pessoa doente não vai muito longe, uma pessoa doente fisicamente falando e também mentalmente, ela fica meio que incapacitada de fazer a obra do Senhor, não é? Então por isso que Deus quer curar a pessoa, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, correto? Você está concordando comigo, tenho certeza, né, nesse ponto. Então a pessoa, Deus quer curar o corpo da pessoa. Repito, para a pessoa ser um instrumento dele aqui nessa terra, ser usada por ele para evangelizar, para orar, para andar sem se cansar, para ir onde tiver que ir, com disposição física, não é? Muito bem. Mas aí a pessoa está doente e ela quer ser curada. Agora, ouça bem, ficar curado para fazer a vontade de Deus, isso é permanecer em Cristo. Querer ficar saudável, bem fisicamente e mentalmente também, para fazer melhor a obra de Cristo, para orar, para jejuar, para ir onde tiver que ir, isso é permanecer em Cristo. Então, se o meu desejo é esse, eu estou permanecendo em Cristo, não vai ter bloqueio na minha fé, a minha fé vai ser usada e ela vai funcionar. Agora, pergunta para muita gente por que eles querem ficar curados. Eles querem voltar a ficar bem de saúde para quê? Para voltar para o forró, para bater coxa no salãozão lá, né? É verdade? Para ir no bailão, para ir no rodeião, para mostrar o corpinho, não é verdade? Para ser cobiçado, para ser cobiçada. Muitos querem ficar curados do fígado para voltar a beber a cervejinha. Porque que mal tem uma cervejinha? Olha aí, a pessoa colocando a sua vontade em primeiro lugar, arrumando desculpas, né? Então essa pessoa não está permanecendo em Cristo. Muitas pessoas querem ficar curadas para continuar fazendo o pecado. Então não está permanecendo em Cristo, não vai receber a cura porque a fé não vai funcionar. Há um bloqueio na fé. Está entendendo? O seu comportamento, por exemplo, dentro de casa, como é que é? É um comportamento de crente? Você é aquela pessoa que tem firmeza, mas tem educação, tem firmeza, mas é justo, tem paciência, tolerância, fala baixo? Ou você é aquela pessoa que acha que só porque você paga as contas, você pode gritar, berrar, falar palavrão, mandar todo mundo tomar banho na soda? Você pode maltratar a esposa ou deixá-la sem aquilo que ela merece, não ligar para ela e vice-versa, né? Então, enquanto marido e mulher crentes agem assim, a fé fica bloqueada. É isso que Pedro fala. Olha, se você não agir de modo cristão, amoroso com teu marido e tua esposa, as tuas orações ficam impedidas. Então, é isso. Tire o impedimento da fé. Permaneça em Cristo. Permanecer em Cristo não é só falar que vai na igreja, tá? Isso não é nada. Ir na igreja faz parte, mas só ir na igreja, como diz o ditado, né? Aquela brincadeirinha do mundo, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então até cachorro entra na igreja. Não quer dizer que ele é crente, entendeu? Então apenas dizer que vai na igreja, ou apenas dizer que batizou nas águas, apenas dizer que tem uma Bíblia, apenas dizer que ora, isso não significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa permanecer na vontade perfeita dele, mesmo que isso seja contra a nossa vontade, né? A minha vontade, se está diferente da vontade de Deus, eu tenho que submeter essa vontade minha à vontade de Deus. Eu tenho que matar a minha vontade se ela está contrária à vontade de Deus. Aí eu vou estar permanecendo nele e a minha fé e a sua fé vai estar desimpedida. Se não tivesse esses bloqueios à fé, isso é de Deus, viu? Deus que permite esses bloqueios na fé. Por quê? Porque a fé, sendo uma coisa tão poderosa, se a pessoa, então, não tivesse esses bloqueios, esses impedimentos, ela poderia usar a fé para coisas malignas. Imagina você com uma fé forte, sem impedimento. Você briga com alguém, aí você tem fé que aquela pessoa que brigou com você vai morrer, né? Vai dar um câncer na boca dela, alguma coisa assim. Tem gente que fala isso, viu? Já pensou que desgraça que seria? Já pensou? Já pensou se você começa a usar se você não tivesse obstáculos à fé, e a fé sendo algo tão poderoso, você começasse a usar essa fé para coisas malignas, para coisas ruins, para coisas pecaminosas? É claro que Deus não permitiria isso, como não permite. Por isso que Ele permite esses obstáculos à fé. Então, é assim, elimine esses obstáculos à fé para que você possa ter a sua fé desimpedida e a sua fé ser usada para o bem, não é?
para o progresso do reino de Deus, para a evangelização, para ganhar pessoas para Cristo e para a glória de nosso Deus e Pai. Tá bom? Vamos orar agora. Quer pegar um copo com água e colocar pertinho do seu aparelho? Vai lá pegar. Não acredita nisso? Não quer pegar água? Não tem problema. Ore segundo a sua fé. Oremos ao Pai. Pai Celestial, bendito e santo, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por mais um momento na Tua presença, em que estamos orando a Ti, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, clamando a Ti, agradecendo a Ti e pedindo a Ti, Senhor. Ajuda essa pessoa a desbloquear a sua fé. Ajuda ela a entender, Pai, que esses impedimentos, eles são prejudiciais para ela, porque além dela não poder servir ao Senhor como tem que servir, ainda não consegue receber as bênçãos para ela e fica sofrendo, Pai. Tem pessoas que estão doentes, Senhor, porque a fé está bloqueada. Ela ora, mas a fé não funciona. Até ela entender que se ela não tirar esses obstáculos, ela não vai receber nada. Mas se tirar, ela recebe o impossível. Então, Pai, ajuda essa pessoa a permanecer em Ti, Senhor. Ajuda essa pessoa a compreender esse fato. Abençoa essa vida que está enferma. Eu te peço, Pai, se essa pessoa se arrepende agora dos seus pecados, eu te peço, cura essa pessoa que está enferma. Cura os ossos, cura a perna, cura a pele, cura o sangue, os órgãos do corpo que estão deficientes ou que estão destruídos. Pai, reconstrói, porque o Senhor tem o poder para fazer isso. Abençoa essa pessoa que pede por um trabalho, por um emprego, essa pessoa que pede pelo emprego dos filhos, ou do marido, ou da esposa. Abra essas portas, meu Pai. Abençoa essa pessoa, meu Pai, no seu trabalho. Ela já tem um trabalho, mas está havendo muitos problemas lá, Senhor. Muita injustiça até. Te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, faz justiça naquele trabalho, que o Senhor abençoe a todos ali, principalmente essa pessoa que está orando comigo. Finalizando esta oração, meu Deus, eu te peço, abençoe esse copo com água, coloca nele a tua bênção, a tua unção, o teu poder, e no beber desta água que essa pessoa receba, Pai, a sua bênção completa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou, medita nessa palavra. Se houver impedimento, tira. E o primeiro deles é fracasso em permanecer em Cristo. Permaneça em Cristo, sempre na palavra. Nunca saia da vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus pela Bíblia, né? Pela palavra de Deus. Então, nunca saia da palavra. Se um dia você perceber que a tua vontade está diferente da vontade de Deus, esmague aí a tua vontade, aniquile a sua vontade própria e se entregue para a vontade de Deus. A sua fé fica totalmente desimpedida para o milagre que você necessita. Tá bem? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.